quanto tempo seu corpo leva para desinflamar? Se você começou a cuidar da sua alimentação, começou a tentar fazer escolhas mais saudáveis, aí reduziu o açúcar, tirou industrializados, mas ainda não viu o resultado que você esperava. Vou te falar uma coisa que pode mudar completamente a sua visão. O seu corpo não desinflama da noite para o dia. E antes de continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou Luciana Lavigne, eu sou médica. Eu tenho mestrado em Ciências da Saúde, pós-graduação em Medicina Funcional Integrativa e pós-graduação em Gastroenterologia Funcional e Metabolômica. E aqui eu explico saúde de uma forma que eu conecto metabolismo, hormônios e estilo de vida de uma forma prática, para você entender, para você conseguir realmente colocar em prática e transformar a sua vida. Há quanto tempo que você está tentando mudar? Dias, uma semana? Porque muita gente começa e em poucos dias já quer resultado. Não funciona assim. Essa inflamação crônica não surgiu em uma semana. Ela foi construída ao longo de meses ou até anos com alimentação extremamente inflamatória, com estresse alto, com sono ruim, com o intestino desregulado. Então o processo de desinflamação, que é a diminuição dessa inflamação que ficou crônica, também precisa de tempo. Mas isso não significa que o corpo ele não responde rápido, responde sim, vocês vão ver. Só que em camadas diferentes. Em poucos dias, entre 3 a 5 dias, você já pode perceber menos inchaço, melhora na digestão, menos estufamento e menos retenção de líquido. Isso aí já é um sinal claro de que o corpo começou a responder porque você aprendeu o que está inflamando ele. Em torno de 7 a 10 dias, muitas pessoas já relatam muita mudança. Melhora a digestão, melhora o estufamento, mais energia, menos vontade de açúcar. Tá achando que é normal ter vontade de açúcar? Não. Isso é um exemplo de desequilíbrio do corpo. Você começa a estabilizar a glicose, começa a estabilizar a insulina, com 2 a 3 semanas você já começa a ver mudanças mais profundas. Aí quando você começa a melhorar o intestino, você começa a perceber uma pele mais limpa, uma disposição maior, melhora do humor. Então tudo isso está relacionado com o equilíbrio da alimentação, da rotina, com o equilíbrio do sono. Às vezes eu estou falando aqui, você está se identificando com vários sintomas, porque esses são sintomas de inflamação crônica. Dor de cabeça é uma coisa muito comum, mas sabe por que eu falo que eu não tomo remédio para dor de cabeça? Porque é o seu corpo falando com você, quer mostrar alguma coisa. Você começa a diminuir a inflamação crônica, você começa a ter menos dor de cabeça, melhora a queda de cabelo, começa com a TPM mais leve. Então a desinflamação leve, com 2, 3 semanas você já começa a perceber. Uma desinflamação mais profunda, metabólica, hormonal, pode levar até 8 semanas, que é quando o corpo realmente começa a reorganizar o seu funcionamento, melhorar a sensibilidade à insulina e começa a facilitar a perda de gordura. E preste atenção nisso, porque isso muda o jogo. Não é só o tempo, é o que você faz nesse tempo. Porque não pode passar meses tentando e você não desinflamar se você não está fazendo o básico bem feito, que é ajustar a alimentação, equilibrar a rotina, tratar o intestino, cuidar do sono, reduzir o estresse, colocar movimento. Você quer que seu intestino movimente, mas você não se movimenta. E principalmente treino de força. Tem gente que só quer andar, só quer correr. Não, treino de força é importante para gerar músculo, que é importante para o metabolismo. Se esse conteúdo já começou a te trazer clareza, já aproveita e se inscreve no canal, porque aqui você aprende saúde de verdade aplicada aí no seu dia a dia. Deixa eu te falar algo muito importante. Cada corpo tem um tempo. Uma pessoa com inflamação leve responde muito mais rápido do que alguém que já vem há anos com resistência à insulina alta, com o intestino alterado, com o metabolismo travado. Isso não significa que não está funcionando. Significa que o corpo está no seu tempo de recuperação, porque já começa a melhorar muitos sintomas. E um erro muito comum é a pessoa começar, melhora um pouco e para, e aí volta tudo de novo. Porque essa desinflamação, que é essa diminuição dessa inflamação crônica, não é algo temporário, é um estilo de vida, é consistência, é constância, é a repetição de bons hábitos todos os dias. Parem de querer dieta para 20 dias, dieta tem que ser em 20 anos. Para você viver daquele jeito, você vai fazer suas exceções. E um corpo equilibrado, você não vai sentir quando fizer as exceções. Então você ter bons hábitos todos os dias é fundamental. Muitas pessoas se frustram porque tentam fazer tudo sozinhas, sem direção, sem estratégia, e acabam desistindo no meio do caminho. Então eu criei o meu programa de desinflamação. Lá dentro eu organizo tudo para você com cardápios prontos, simples, aplicáveis, módulos de alimentação, de rotina, de sono, de suplementação, para ajudar realmente seu corpo a vencer essa inflamação crônica de uma forma estruturada, não para você ficar refém, para você aprender. Uma vez que você aprende a comer do jeito certo, você não fica refém de cardápio. Você já sabe a quantidade de proteínas que você tem que comer. Você começa a aplicar do jeito certo, seu corpo responde. Então não é só quanto tempo leva para desinflamar. A pergunta é se você realmente está criando ambiente para o seu corpo desinflamar. Porque quando você faz isso com constância, o corpo responde de uma forma tranquila, não é mágica.
é fisiologia. Então existe um caminho. O caminho, o que vocês têm que fazer? Primeira coisa é mudar o que vocês comem. Mudar a alimentação, mudar o tipo de comida. Não é a comida criada pela indústria, rica em ultraprocessados, que o seu corpo entra em contato, ele nem reconhece aquilo ali como comida. E o que esses aditivos químicos eles fazem? Eles se ligam a receptores no seu corpo que os hormônios se ligariam pela semelhança. E isso bagunça, seu corpo não reconhece aquilo, ele não identifica. Por isso que gera desequilíbrio hormonal. Então os aditivos químicos intoxicam o corpo, alteram o metabolismo pela ligação a receptores que os seus hormônios tinham que ocupar. Eu só estou dando um exemplo do que acontece com alimentação rica em aditivos que você nem reconhece. Além da alimentação errada, uma rotina desregulada, existe um relógio biológico no nosso cérebro, no hipotálamo. Ele que controla nossas atividades, quando vai liberar o hormônio, os horários certos da liberação hormonal. Por exemplo, quando você acorda, qual hormônio que é liberado? O cortisol. Você tem um pico de cortisol, hormônio da energia. Qual que é o problema do cortisol? Quando você fica muito estressado, você libera o cortisol o tempo inteiro. Esse que é o problema. Mas o cortisol é um hormônio bom para ser liberado ali pela manhã. Então, quando você acorda, se expõe à luz do dia, tem um pico de cortisol no momento certo, isso é fisiológico. Mas se você faz tudo errado durante o dia, almoça no horário errado, você não come a quantidade certa de proteínas, você não se alimenta do tipo de alimento correto para o corpo humano, tudo isso bagunça o ciclo biológico. Até para almoçar você tem um horário certo. Por quê? O ideal horário para almoçar é entre meio-dia e 1 hora, que você tem um pico de enzimas digestivas para você conseguir digerir bem, absorver bem aquela comida. Ali o seu corpo está preparado para você comer, o seu intestino está preparado para isso. Já à noite, você tem que jantar no máximo ali 19 horas, porque entre 20 horas, após as 20 horas, o seu intestino já está parando de funcionar, já está se preparando para dormir, para o seu fígado agir detoxificando. Aí o que você faz? Janta um boi à noite. Quando eu falo um boi, eu não estou falando de proteínas saudáveis, não, estou falando um excesso de carboidrato. Aí você fica ali, ó, digerindo à noite. Você jantou 21 horas, no horário que seu corpo está se preparando para dormir, você fica ali digerindo aquela comida. Isso tudo que desequilibra ciclo circadiano. Então, o ciclo circadiano tem que ser regulado por uma rotina correta. Aí você malha 22 horas, 21 a 22 horas. Era para o seu corpo estar começando a produzir melatonina para você dormir. Quando o sol se põe, ó, a gente também já tem que estar acompanhando a natureza. Mas não, 21 horas, 22 horas, está pegando peso, aí chega e ainda come um prato de comida. Isso não é fisiológico, isso não é uma rotina adequada. Então existe uma rotina compatível com o corpo humano, a gente já tem diversos estudos mostrando isso. Então alimentação, rotina, equilíbrio do sono, suplementação certa, porque a gente vive numa época pós-evolução industrial. Tá achando que a densidade nutricional dos alimentos já é suficiente para a gente ter todos os nutrientes que a gente precisa? Não é. Então a gente tem que suplementar do jeito certo. Tudo isso ajuda no equilíbrio dos hormônios. Eu deixei o link do meu programa na descrição do vídeo.